Aí eu falei, Getúlio, tá vendo aquela estrela ali? Aí o Getúlio falou assim, tô, acho que aquela estrela está se mexendo. O Getúlio ficou olhando junto comigo aquela estrela. Aí daqui a pouco ela deu uma mexida. Eu falei assim, viu ela mexer? Ele pegou assim, não, ela não mexeu não. Aí eu falei assim, pô, olha direitinho, pô, vamos olhar outra vez. Ele olhou. Ficamos olhando a estrela, passou alguns segundos, ela deu uma mexida. Aí ele pegou, afirmou, falou assim, ela mexeu mesmo. Aí ele me perguntou o que é aquilo. Eu falei assim, aí continuamos olhando. Passou mais alguns segundos, ela saiu andando devagarinho e foi em sentido à Serra do Mendanha. Nós ficamos assistindo ela sumir bem distante. Foi andando muito devagar. O caso seguinte é esse aqui. Esse caso eu já conhecia algumas pessoas e a gente já fazia reunião de ufologia aqui na minha casa. E teve um dia que um colega meu pegou e falou assim, pô, Larissa, se eu fosse você, faria o seguinte, eu pegava um lápis ou uma caneta, um papel, sentava na mesa, quando todo mundo estivesse dormindo, você estivesse no silêncio ali, tranquilo, sem ninguém para te incomodar, você sentava na mesa, colocava o papel na mesa, a caneta em cima do papel, fechava o olho ali e deixava ver o que ia acontecer. Então quando todo mundo, um dia, quando todo mundo estava dormindo, a minha família estava dormindo, eu segui as orientações deles e coloquei o papel e coloquei a caneta em cima. Apaguei a luz, fiquei no escuro e, para minha surpresa, a minha mão começou a mexer. Passou um tempo ali, eu acendi a luz e, para minha surpresa, tinha 2 desenhos e eu não tinha comando da minha mão em cima daquele desenho, não sabia, para mim foi uma surpresa. Esse desenho, ele tinha um morro com algumas ondulações e tinha um morro em formato de uma nave. E quando eu estava assistindo aquele desenho que apareceu nessa folha, eu já sabia como, eu não sei, mas eu já sabia naquele momento que eu teria que subir a Serra do Mendanha para localizar esses desenhos, e sabia também que esses desenhos não se encontravam na Serra do Mendanha, se encontrava no morro em frente, que é o Pico da Pedra Branca. Peguei aquela cadeira e coloquei na cozinha, embaixo da luz da cozinha.
Hoje eu sei por que as lâmpadas da minha cozinha ela queimava muito. Porque eu não sei, eu poderia ter ficado sentado na mesa naquele mesmo local, mas eu peguei a cadeira e me dirigi para a cozinha e coloquei ali. Eu fui, na realidade, vocês prestarem atenção, eu fui induzido a levar essa cadeira para debaixo dessa luz que fica na cozinha. Sentei na cadeira e fiquei ali relaxado e comecei a pensar nele. De repente, desse lado de cá, do lado direito, eu com os olhos fechados, eu comecei a sentir alguém empurrar uma coisa para dentro do meu ouvido. Para vocês terem uma ideia do que eles poderiam estar empurrando lá para dentro, era tipo quando a gente vai limpar o ouvido com um cotonete, a gente vai levando lá para dentro e dando uma viradinha. Então fazia aquele som e ia empurrando lá para dentro. Eu fiquei meio assustado naquele momento e eu pensei comigo, eu vou abrir o olho para ver quem é que está mexendo no meu ouvido. Mas não tinha ninguém dentro de casa, todo mundo estava dormindo. Aí eu abri o olho e olhei de rabo de olho. Quando eu abri o olho e olhei de rabo de olho, já quando abri o olho, ele quem estava catucando no meu ouvido parou de catucar. Eu olhei de rabo de olho e não vi ninguém. Fechei o olho outra vez e fiquei em silêncio. Começaram a catucar no meu ouvido outra vez. Aquilo me deixou meio assustado. Me levantei e fui para o quarto, com medo. E me deitei do lado da minha esposa e do meu filho, que sempre dormia junto com a gente. Quando eu deitei, quando eu deitei e relaxei e fiquei olhando para o teto, eu comecei a pensar nele e fechei o olho. Quando eu fechei o olho, começaram a catucar meu ouvido outra vez. Eu abri o olho e falei para mim mesmo, agora eu não fecho mais o olho. E comecei a pensar neles outra vez. De repente, do nada, eu pensei assim comigo, pedi a ele, falei assim, eu quero visitar o planeta de vocês ou a base de vocês. A gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque assim pode ser atendido na hora. Quando eu falei aquelas palavras, em alguns segundos, eu pousei em algum lugar que eu fiz esse desenho para vocês terem noção do local onde eu estive. Eu pousei nessa fila. Isso é uma fila. Isso aqui é um box. Aqui nesse ponto, quase no meio, eram os bancos. E aqui um box. Aqui
era onde as pessoas faziam a limpeza, essas pessoas que estavam aqui na fila. Eu pousei, eu era o terceiro da fila aqui. Quando eu olhei para cá, eu vi esse box, depois eu olhei para trás e vi vários seres extraterrestres, e eu também sabia, não sei como, mas eu sabia que esses seres, a função deles aqui era para manter essas pessoas que estavam na fila e as pessoas que estavam sentadas em vários bancos aqui, tinha muita pessoa, para manter eles no estado hipnótico. Aí eu observei isso tudo e via quando essas pessoas que estavam na frente vinham para o box e faziam a limpeza. Eles passavam uma pasta no corpo dessas pessoas. Essa pasta, ela é parecida com que os mecânicos de carro usam para lavar a mão. A maioria das pessoas tem uma noção do que eu estou falando. Quando chegou a minha vez, que eu vim para cá para fazer a limpeza, e eu me aproximei desse local onde ia passar a pasta e que tinha umas ferragens, eu falo ferragem, mas eu não sei se era ferragem, que segurava nas pernas da pessoa, no corpo, para que ela talvez não escorregasse ali. Dava-se o banho e a pessoa saía. Quando chegou a minha vez, que eu se aproximei e aquelas ferragens não me segurou, eles fizeram a minha limpeza sem aquela ferragem. Eu telepaticamente eu perguntei a ele por que eles não me seguraram com aquela ferragem. Telepaticamente, não sei de onde veio, eles falaram para mim que eu sou um deles. Eu olhei para esse local que tinha essas pessoas sentadas nos bancos, e uma senhora levantou daqui, uma senhora toda de branco. Ela tinha mais ou menos uma idade entre 75 a 80 anos, cabelinho bem branco. Ela olhou para mim, que estava ainda por aqui, depois que saí daqui. Ela me perguntou quando é que eu tinha chegado ali. Eu fiquei olhando para ela e eu não soube dizer para ela quando eu tinha chegado. Eu fiquei pensando, mas não tinha noção do tempo que eu tinha levado e o tempo que eu estava lá. E fiquei calado. Ela não teve resposta. Aí ela começou a falar. Ela falou para mim que ela estava lá há 50 anos. E que eles iam devolver ela, mas até aquela data eles não cumpriram o que prometeram a ela. Nesse momento, os seres me deixaram muito à vontade e eu fiz essas linhas para ter uma noção, para quem assistisse, do trajeto que eu fiz lá dentro. Eu era o único a circular nesse local. Eles me deixaram à vontade, eu atravessei a fila por aqui, vim aqui, peguei esse corredor, já assisti aqui. Isso aqui era um galpão, aonde eu vi daqui, quando passei pela porta, isso aqui é uma porta, várias pessoas fazendo exame. Aqui tinha mesas e pessoas atrás da mesa, onde passava as pessoas por aqui e começavam a fazer vários exames. Só que eu não entrei aqui. Eu vim por aqui, peguei esse corredor aqui